Geeks, tudo cima! Nos últimos capítulos de One Piece, ficou bem claro que a Gunko vem de um reino que o Brook era o líder da guarda. Isso é uma coisa que vem sendo aprofundada na trama de One Piece desde Thriller Bark, né? Que o Oda, ele só incrementou aqui e aí agora ele decidiu puxar daquele ponto lá atrás, acho que sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, mais do que 15 anos, né? Já tem uns 20 anos, eu acho que o Thriller Bark foi pro ar e agora Eiichiro Oda está trazendo de volta essa trama. Porém, Thriller Bark parece carregar ainda mais referências que podem apontar que Gunko seja mesmo daquele território. Um lugar que o Brook havia esquecido profundamente em sua mente. Um lugar ligado à França. Eu já adianto a vocês que se você gosta de teorias que tem conexões, que viaja ali na história humana, que tem muita coisa aqui para referenciar em One Piece, meus amigos, essa teoria é um prato cheio para vocês e no final a sua cabeça com toda certeza vai explodir. Nós voltamos depois da vinheta para discutir mais essas conexões. Vamos lá, desde o começo, com a chegada da Gunko, a gente já observava essa conexão da personagem com o Brook. E eu lembro que quando eu falei sobre isso, muita gente me chamou de maluco. E eu falei, gente, tem alguma coisa aqui do Brook com a Gunko, tem algo realmente ligado a esses personagens, algo está realmente aprofundado sobre eles. E a galera falou assim, ele pensa tá maluco, mas o que eu previ aconteceu, né? Como diz ali o filósofo Thanos. E de fato, nós observamos que essa ligação era muito maior do que simplesmente a personagem amar ali as músicas do nosso Soul King. A forma como o Brook ele tem essa ligação com a personagem por ser o seu protetor, aquele que deveria proteger ali a Gunko e que de fato acabou acusando a personagem de ter matado o seu benfeitor, aquela pessoa que havia protegido o Brook e ter dado ali ou acabado dando ali uma nova vida para o personagem. Mas estranhamente o Brook sentiu que conhecia ali a Gunko, porém com o seu tempo como um puro osso ele sabia que era impossível a filha do seu benfeitor estar viva. O Brook ele tinha essa consciência, ele sabia lá atrás que as coisas não estavam fechando, não estavam batendo. Todavia, para um mundo em que os mortos voltam à vida, imortalidade não é nada. Meus amigos, Eiichiro Oda está prestes a revelar um dos maiores plot twists envolvendo ali um país europeu e também toda a conexão que isso está ligado com One Piece desde o seu começo. É claro que é importante você também aqui estar ligado com esse conteúdo, deixando seu like, se inscrevendo ainda mais no canal, ficando cada vez mais evidenciando os nossos conteúdos, ajudando a gente a bater nossa marca aqui de 170 mil inscritos, 200 mil inscritos. Todas essas marcas são importantes para você continuar fortalecendo ainda mais os nossos conteúdos. E é claro que você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypado, mandar um pixzinho para continuar fortalecendo. Você pode comprar através dos nossos links afiliados que vão estar aparecendo aí durante o vídeo. Existem infinitas formas de você continuar ajudando cada vez mais o canal do Geek Brasil. Vamos lá, quando a Gunko ela começa a ter suas memórias de volta ali no capítulo 1150, antes de Mu tomar a consciência dela ali, nós conseguimos interpretar que ela se lembra do Brook e lembra de um momento em que ela está chorando, chamando pelo nome do seu pai, chamando ali pelo nome da pessoa que era o seu pai. É interessante que a forma como a Gunko está chorando, como a princesa Shuri está chorando, ela nos lembra uma outra personagem. Shuri, ela parece que está amarrada e ela parece não conseguir ali se mexer, se mover para outro lugar. Onde será que nós já vimos isso? Nós já vimos isso com a princesa Vivi.
Isso é um paralelo completo aqui com a Vivi, uma garota de cabelo comprido azul que teve seu pai morto e que foi amarrada em um reverie. No caso aqui, nós temos esses paralelos e de fato a Gunko, ela pode ter essa ligação com a Vivi, mas não de forma ali precisa com um reverie, mas com uma outra situação, com uma outra conexão. E então nós observamos que a Gunko, através disso, acabou se tornando um cavaleiro de Deus. Depois de uma lavagem cerebral, a personagem acabou se tornando um cavaleiro de Deus. Isso é algo importante, porque a trama de One Piece já havia nos apontado alguém em Thriller Bark que recebeu uma lavagem cerebral e passou a atuar pelas mãos de um inimigo, pelas sombras de um inimigo. E quem é essa personagem? Essa personagem é a Sindri. As modificações ali causadas no corpo da Sindri fizeram ela conseguir ultrapassar a resistência do corpo humanoide do Chopper. É claro que o Chopper não queria ferir a Sindri, mas a resistência da Sindri para cima do Chopper, que estava sendo resistente em atacar a Sindri, já é algo gigantesco para que ela conseguisse bater de frente com o personagem. E através desse conceito de entender que a Sindri consegue resistir ao corpo do Chopper, nós conseguimos entender como uma princesa poderia se tornar uma cavaleira de Deus através dos poderes de Musama, ou até mesmo dessa utilização do poder da fruta que ela tinha ou obteve durante todo esse tempo, da mesma forma como Moria e até mesmo o Dr. Rockback havia dado habilidades e resistências para uma personagem que era apenas uma dançarina. A Sindri também é a única zumbi do Moria que lhe desobedece, acaba desobedecendo as suas ordens muito tempo depois de ter a sua sombra implantada no cadáver. Isso acaba diferindo ali dos zumbis recém-ativados, como Ors e também o Inup, que se rebelaram inicialmente porque suas respectivas sombras haviam sido desconectadas por um curto período e ainda conservavam os vestígios de suas personalidades antigas. Olha só que coisa interessante, a Sindri ela conseguia ali bater de frente com os poderes do Moria de uma forma extremamente parecida com o que aconteceu com a Gunko nos capítulos recentes. E nós observamos até mesmo o Chopper e a Robin se perguntando se aquilo era a prova de que a antiga vontade da Sindri ainda estava dentro do seu corpo, por conseguir resistir tanto às habilidades do Moria. E como eu falei para vocês, isso está completamente ligado com a Gunko. Isso é extremamente semelhante com o que a Gunko consegue fazer com o Imu. Sua antiga vontade está resistindo a Imu e até mesmo se rebelando contra a manipulação dele. Então, através das palavras ali do Brook, através ali do contato com o Brook, a Gunko, assim como a Sindri, consegue resistir aos comandos, aos poderes ali tanto de Imu quanto também de Moria. Então, de fato, nós temos aqui essa ligação e esse paralelo com a princesa da saga e ao mesmo tempo com o fato de que a Gunko pode ser sim a princesa perdida de Thriller Bark. Mas as conexões não param por aqui. Como eu falei, as conexões de Thriller Bark e também ali sobre a França não para por aqui. A gente observa que a estrutura toda de Thriller Bark, toda a arquitetura de Thriller Bark reflete a França. Se formos observar, nós temos aqui a Catedral de Notre Dame e do outro lado nós também temos algo extremamente parecido. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V que está lá em Thriller Bark, de uma forma para refletir essa arquitetura colocado ali na ilha que era comandada pelo Moria. Nós também temos ali que não é só a arquitetura que se tem em Thriller Bark, quanto também as roupas dos cavaleiros podem ser colocados refletidos de forma direta com a França. Inclusive, a roupa do Usopp nessa saga é completamente ligada aos Três Mosqueteiros, uma obra criada pelo francês Alexandre Dumas.
Então, de fato, nós temos aqui os três mosqueteiros dentro de uma ambientalização francesa e também cavaleiros e soldados ligados diretamente a uma identidade francesa. Tudo isso refletindo diretamente aquilo que a Gunko e o Brook possuíam através ali de sua recepção. Outra característica muito interessante também é que as roupas da Gunko, elas entram nessa listagem, sendo roupas usadas por militares da época dos três mosqueteiros, que é ali no século 19, né, que é do século 19 e também do século 20. Então, como os três mosqueteiros é uma história ali de 1870, 1800 e pouquinho, nós observamos que tem a mesma temática da forma colocada através das roupas, que isso é implicado diretamente para as características que vai reforçar esse ponto de vista. E além disso tudo, nós ainda temos os paralelos do Moria com Imu-sama. O Moria, ele acaba transformando uma ilha em seu navio. Imu também quer transformar o mundo em seu navio. Imu fala que o mundo não está do jeito que ele quer. Então Imu olha para o mundo como se o mundo todo lhe pertencesse, da mesma forma como o Thriller Bark, que era uma ilha toda, era um navio do Moria. O Moria controlava os seus subordinados através das sombras e Imu controla seus subordinados através do contrato do abismo. Inclusive até aqueles que não eram subordinados do Moria, mas tinham as suas sombras roubadas, estavam sob o seu controle porque não podiam sair de Thriller Bark, porque iriam morrer sem suas sombras. Sem uma sombra, eles simplesmente iriam ser pulverizados pelo poder do sol. E dessa forma nós temos esse paralelo completo de Imu-sama e também ali com o Moria. Mas esse paralelo de Imu com o Thriller Bark, o Moria, não para por aí. Tem mais paralelos sobre isso, meus amigos. Por quê? Porque a coisa mais bizarra disso tudo é que o kanji que forma a França é composto pelos dois katakanas que formam a palavra Imu. Então, de fato, nós temos uma ligação de Imu diretamente com a França. E não é à toa que Brook e também ali a Gunko estão ligados diretamente também à França. Inclusive, o Brook é o personagem que ele é refletido como a criatura demoníaca que é invocado lá no momento do pré-time skip, quando o Brook vai partir ali para o seu treinamento, que na verdade vai ser apenas ali um grande rockstar. E de fato, a gente observa essa invocação através do abismo, da mesma forma como Imu utiliza o abismo para fazer essas conexões com os personagens. Então, temos aqui uma ligação muito precisa entre Imu, a França e de fato também derivando para o Brook e também para a Gunko. E aqui, meus amigos, que tudo começa a fazer ainda mais sentido. O Brook, ele se tornou um pirata há 52 anos. Nós sabemos que em 3 anos acontece a competição de caça aos nativos dos Tenryubito, como nós vimos ali em God Valley. Então, se God Valley foi há 38 anos, isso quer dizer que há 53 anos atrás, a terra natal da Gunko pode ter sido devastada por esse torneio também. Então, se o Brook se tornou um pirata há 52 anos, tudo leva a crer que a Gunko também possa ter se tornado ali uma espécie de protetor, uma questão ali de participação da competição, algo assim, controlado através daquilo que é colocado de forma propícia para os personagens dos Tenryubitos quando invadiram ali a ilha da Gunko. E o Brook acabou sobrevivendo e se tornou um pirata um ano depois. E assim, nós conseguimos enxergar que toda a estrutura que vimos em Thriller Bark aponta para essa destruição. Como no caso de Thriller Bark, que poderia ser a terra natal da Gunko, não tem ali um porquê de ser destruída, de simplesmente ser devastada ou de ser simplesmente apagada do mapa, como no caso o que acontece em God Valley por causa do que ocorreu em God Valley, por causa dos combates e tudo mais, a ilha ficou à mercê por aí e acabou sendo encontrada pelo Moria posteriormente. Então, nós observamos que toda a estrutura da ilha, ela está completamente devastada, o que remete que houve uma grande destruição ao lugar antes do Moria chegar ao local. E por que que isso realmente é algo importante? Porque quando nós observamos o começo da trama do Moria, nós podemos ver que ele era mais um
punk, né? O design dele ali era mais como um punk. Então ele tem esse design rockstar quando ele tá lutando contra o Kaido. Depois que ele é derrotado e acaba encontrando o Thriller Bark, ele vai mais pra esse design aqui, não sei como que se fala essa moda francesa, mas ele vai mais para essa característica francesa de babados, roupa social, e isso reflete diretamente aos seus subordinados também, como Perona e também Absalom, e também ali outros personagens de Thriller Bark. Então o Oda tá deixando bem claro que para nós o Moria ele usava roupas diferentes até chegar em Thriller Bark e mudar completamente a sua expectativa. Ou seja, é de Thriller Bark que ele acaba vindo também utilizando essas roupas. E Thriller Bark reflete diretamente ao lugar ligado a Gunko e também ao Brook. E dessa forma, a Gunko ela pode ter sido levada como prêmio pela família Manmayer, ou como a gente viu em alguns vídeos atrás, a gente teorizou aqui, de que a Gunko ela pode ser também um hit character do próprio Hakuba, né? Da mesma forma como Cavendish, ele é um príncipe, foi expulso do seu reino por ter um espírito que é um espírito assassino, a Gunko também poderia ter as mesmas características do Cavendish. Só que como ela se destaca assassinando ali o seu reino através da personalidade da Gunko, ela acaba sendo recrutada pela família Manmayer e acaba se tornando uma Tenryubito no momento ali que estava ocorrendo a caça aos nativos que os Tenryubitos realizam de 3 em 3 anos. Ah, meus amigos, mas as conexões não param por aí, porque voltando à França novamente, uma característica interessante do Palácio de Versalhes são os nomes de seus quartos. Vocês sabe quais são os nomes ali dos quartos? Nós temos os nomes dos planetas. Todos os quartos têm os nomes ali dos planetas. Júpiter, Mercúrio, Saturno, Marte, todos os planetas ali do sistema solar estão ligados diretamente a esse palácio. E como nós sabemos, o palácio ali, na verdade o castelo de Mary Joce, ele é também algo refletido. Ele é um hint character da maneira como o Palácio de Versalhes ele foi gerado. Então, de fato, nós temos ali os Gorosei, que são gerados através desse conceito dos planetas, realizados ali através dos quartos deste castelo. E quem criou o Palácio de Versalhes, quem construiu esse palácio enquanto o povo passava fome, se chamava Rei Luís XIV da França. Ele era um lunático que acreditava em duas coisas. Ele era a personificação do sol e que ele era o Estado. Não é o Palpatine que criou ali a frase de eu sou o Senado. O Palpatine ele só se inspirou ali no Rei Luís XIV da França, dizendo que ele é a própria manifestação do Estado. E a mesma forma ele se chamar de Sol, dele ter a personificação, de ele acreditar que ele é o próprio Sol, faz ele construir ali o Palácio de Versalhes e nomear ali os seus quartos com os nomes dos planetas, porque as coisas que deveriam rodear o próprio Sol deveria ser os planetas, e por isso que o nome dos quartos do Palácio de Versalhes é o nome dos planetas, bem semelhante a Imu, através ali de ser o próprio mundo e de Imu ter gerado os Gorosei através dos nomes, né? Os nomes dos Gorosei através ali dos nomes dos planetas do nosso mundo. Coincidentemente, o rei que levou a derrocada da coroa por um certo período de tempo, já que a França voltaria a ter rei posteriormente, foi Luís XVI. E eu já não preciso dizer que 16 é Imu, né? Um I6 Mu, a gente já sabe de forma muito clara que Imu é 16, está ligado diretamente aqui também à aristocracia, né? A base aqui da realeza da França. Mas as coisas não param por aí, porque tem mais conexões envolvendo aqui aos Tenryubitos e também a França. Isso porque uma das principais famílias dos Tenryubitos são os Manmayers. Os Manmayers que nós observamos aqui na trama, eles possuem o cabelo azul e adotaram a Gunko como membro de sua família, né? Adotaram com muitas aspas, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas de fato a Gunko possui ali o sobrenome Manmayer, como ela é apresentada
apresentada na saga de Elbaf. Então nós temos esse conceito de uma família que tem cabelos azuis sendo apresentado ali como os Manmais. Outro membro importante dos Cavaleiros de Deus são os Fingalans, que são representados hoje por Shanks e Shamrock, ambos ruivos. Olha só o que Eiichiro Oda está fazendo aqui. Se nós formos observarmos a capa do volume 113 de One Piece, nós observamos aqui a colorização da Gunko. E nós então conseguimos ver que a cor da Gunko, do cabelo dela, é azul e o cabelo do Shamrock é vermelho. Gunko está à esquerda e o Shamrock à direita, representando exatamente as cores da bandeira da França. E olha só, vocês não podem estar vendo isso aqui, mas dá um zoom aí no volume 103 de One Piece e vocês vão observar que também os olhos da Gunko fazem referência à França nas mesmas posições. O olho direito da Gunko é ali azul e o olho esquerdo da Gunko é vermelho. Como nós estamos observando de cá para lá, o azul tá à esquerda e o vermelho está à direita, mais uma vez aqui representando as cores da França. Automaticamente Eiichiro Oda está fazendo um paralelo completo sobre toda essa saga. E para acrescentar ainda mais os pontos, isso nos remete também a dois irmãos de criação, Buggy e Shanks. E na capa do capítulo 581 vemos o Buggy e o Shanks nos respectivos lugares das cores da bandeira da França. O Buggy à esquerda e o Shanks à direita. Mais uma vez aqui tendo essa referência direta à França. A questão, meus amigos, é que todo esse apontamento da França com Imu e o governo mundial pode ser uma puta pista sobre a ligação de Gunko com Brook. Desde há muito tempo, o Oda vem trabalhando essa característica sobre como a Gunko teria ali uma ligação com o Brook, pelo menos ali de, sei lá, desde Skypiea, Jaya, que é quando os Gorosei são apresentados. Então, desde lá, o Oda vem trabalhando, aprimorando o caminho e apresentando para nós esses conceitos de que a França, a própria ligação sobre a estrutura ali da Revolução Francesa, seria ali uma métrica para vermos um pouco mais dessa ligação do Brook com a Gunko. E tudo fica ainda mais evidente quando vemos essa capa do Luffy segurando uma caveira escrita King com as cores da França em sua coroa. O próprio Brook tem o título, né, de Soul King, e da forma como nós temos as cores da França também ali na coroa do Luffy. De fato, nós observamos um dos maiores temas da França em relação à Revolução Francesa era liberté, égalité e também fraternité. Meu francês é uma bosta. Mas a França, ela parece sempre estar ligado ao One Piece desde o seu começo. Se vocês forem observar como isso é algo ligado à liberdade, à igualdade e também à fraternidade, essas três características elas são cruciais para entender todo o conceito relacionado à história de One Piece desde o começo. Então, através disso tudo, a gente começa a retornar lá pro volume 1 de One Piece, onde o Oda ele é genial em uma coisa. Na verdade, ele é genial em várias coisas, mas aqui ele acaba conseguindo quebrar com todas as nossas expectativas com esse desenvolvimento desde o começo. No Step 01, lá do volume 1, nós observamos o Oda nos apresentando a origem do termo Jolly Roger. Bandeira pirata. Ela é formada por um crânio e dois ossos do fêmur, que são os ossos da coxa. Quando se cruzam, formam uma cruz. A bandeira pirata, teremos que falar sobre isso. Essa bandeira da pirataria é comumente chamada de Jolly Roger e é um símbolo da morte. É assustador. Existem muitas teorias de que o nome Jolly Roger vem de Jolly Rogue, que significa sangue em francês. Jolly Rogue, que significa Le Jerry Rogue, e Old Roger, que significa diabo. Em resumo, significa que mesmo que seja uma posição temporária, é importante colocar uma bandeira como uma demonstração de sua habilidade.
habilidade. Então, lá atrás, lá do volume 1, o Oda já estava apresentando para nós esse conceito relacionado ali França e como isso é importante para trazer toda essa lore da trama de One Piece. E além disso tudo, que a gente pode observar algo muito engraçado que Eiichiro Oda está fazendo aqui, porque aqueles que carregam mais a essência da liberdade em One Piece têm os seus nomes originados no francês. Roger vem ali de Jolly Roger e Luffy vem do mastro do barco à vela. Olha só, Luffy vem do termo ali do mastro do barco à vela, da mesma forma como Jolly Roger tem a característica ali para o nosso rei dos piratas. E é claro, os dois personagens que falam mais sobre liberdade estão ligados diretamente ao país, que tem o título de liberdade, igualdade e fraternidade. No fim, com toda certeza, esse plot da Gunko com o Brook tem uma importância absurda. E provavelmente o pai da Gunko esteja ligado diretamente à questão da liberdade tão pregada em One Piece. Eu não ouso dizer que o pai da Gunko possa ter alguma ligação com o Roger, porque eu não tenho pista nenhuma sobre isso. Mas de fato o pai da Gunko pode ter alguma importância em relação a essa questão da liberdade, devido a toda a estrutura do país, da terra natal da Gunko, estar ligado diretamente à França. Então tudo aponta para que Gunko seja a princesa perdida de Thriller Bark e que se refira diretamente ali a uma característica para essa conexão precisa entre a França, Luffy, Roger, Brook, Gunko e Imu-sama. É uma ligação aqui muito maluca, mas quando você começa a prestar atenção no idioma japonês, com as histórias envolvendo ali as cores, o fato ali do azul, do vermelho, a junção da roxo, o roxo é a cor ali envolvendo a linhagem real, é a cor também envolvendo as habilidades de Imu-sama, tudo isso se refere diretamente às conexões vindas através de uma formatação de Eiichiro Oda. Realmente nós temos aqui um grande plot twist em nossas mãos e que o Oda provavelmente vai se aprofundar mais sobre isso nos próximos capítulos.